de onde só voltava aos sábados, e era nos dias de sua volta que Bento fugia de casa. Ver o filho era comprovar a traição que sofreu. Bento, já atordoado, resolve se suicidar. Apesar de tentar, abandonou o plano. Por fim, foram para a Europa, de onde apenas ele regressou. Vivia então sozinho e às vezes viajava até a Europa, apenas como disfarce a quem perguntava sobre a mulher e o filho. Quando ia lá, não os procurava. As correspondências que trocava com o Capitu eram breves e secas, já as dela não. Sua mãe, Cosme e José Dias, todos morreram. José Dias, antes de ver o regresso de Ezequiel. Ele voltou. Capitu havia morrido e estava enterrado nas terras da Suíça. Ver Ezequiel era ver Escobar, um jeito de ir, comer, falar, andar e tudo. Mesmo assim, Bento fez o papel de pai. Financiou para Ezequiel uma viagem à Grécia, Egito e Palestina, pois Ezequiel amava a arqueologia. Ao fim, Ezequiel morreu de febre tifoide. Foi enterrado em Jerusalém com as palavras: Tu eras perfeito nos teus caminhos. Dom Casmurro apenas conclui que sua maior amiga e seu melhor amigo foram unidos pelo destino e enganados. Essa foi a história sobre Dom Casmurro. Eu não vou explicar, gente, porque demora muito, né? Eu acho que deu para entender. Talvez o ciúme dele fosse tanto que ele enxergasse coisas que nem aconteciam. Porque o filho dele tinha mania de imitar as pessoas. Eu prestei bastante atenção nisso. E se ele imitava as pessoas, ele imitava o Escobar também, que era um grande amigo do pai dele. E talvez, pelo ciúme que o pai dele já sentia da esposa, ele começou a achar aquilo que não era. Então a gente não... As pessoas têm ciúmes, e é bonito, é bom a gente ter ciúme, mas tem que ser um ciúme comedido, porque o ciúme demais ele faz com que as pessoas até mesmo entrem em depressão, né? E acabem vendo coisas que não existem. Quantas pessoas, quantas moças, esposas, né, que casam jovens e começam a ver coisas na vida do marido que não existe, né? Então, para mim, o que eu entendi é que foi isso que aconteceu com ele. Ele amava tanto ela que ele começou a ver coisas que não existiam e morreu com esse sentimento de tristeza por achar que a amiga que a esposa e o amigo haviam traído ele. A Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839, quando o Rio ainda era corte do Império e depois a capital da República. Iniciou a sua carreira aos... Eita, nós! Aos 69, tá errado. Acho que eu editei errado. Faleceu em 26 de dezembro de 1908, na mesma cidade onde nasceu. Rio. Iniciou a vida no mundo da literatura aos 25 anos de idade com o livro de poemas Crisálidas. Viveu no Rio de Janeiro. Poema de Machado de Assis. Gente, me perdoe, eu fiz isso aqui rapidinho que eu não tenho visto, gente. Eu achei muito lindo esse poema. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Meu coração dolorido, as suas mágoas exalam e volta ao gozo perdido quando ela fala. Pudeste eu, eternamente, ao lado dela, escutá-la, ouvir sua alma inocente quando ela fala. Minha alma, já sendo morta, conseguira ao céu alçá-la, porque o céu abre uma porta quando ela fala. Você vai deixar comigo? Você vai deixar depois Tem muita coisa aqui que está editada errado, professora. Aqui no finalzinho tem alguns erros que eu achei. É só para eu dar para eu não esquecer de fazer observações depois de todos. Esse é o objetivo mesmo do autor.
além dele ser um autor, que ele tem um diálogo com o leitor, Machado é assim, o tempo inteiro ele conversa com o leitor, ele deixa em aberto essa trama. Será que